cidades colmeia. Ecossistemas urbanos continentais com quilômetros de altura e bilhões de pessoas. Estas são as maiores estruturas urbanas já construídas, lugares onde fé, sobrevivência e opressão colidem em uma escala verdadeiramente obscena. Prepare seu amido de cadáver e tenha uma arma pronta enquanto descemos as 10 maiores cidades colmeia de todo o universo de 40.000. Ouvimos frequentemente o Palácio Imperial em Terra ser chamado de casa e castelo do Imperador, onde ele criou os primarcas, Space Marines e guardas custódios. Mas ao longo dos últimos 10.000 anos, o complexo isolado nas montanhas do Himalaia se transformou em algo muito maior. Na verdade, chamá-lo de palácio mal faz justiça ao lugar, já que a colossal fortaleza-cidade agora se espalha por quase metade da superfície da Sagrada Terra. Monólitos de 1 milha, pirâmides e blocos habitacionais alcançam a órbita baixa, enquanto seus níveis inferiores chegam à rocha basal do planeta. Ela contém inúmeros portos espaciais, defesas formidáveis e uma população tão vasta que poderia preencher sistemas estelares inteiros. Algumas estimativas indicam até 1 quatrilhão de almas, o que parece exagerado. Mas temos que lembrar que o palácio não é apenas o centro religioso do Império, é também o centro administrativo, tornando essa cidade colmeia a capital de fato da humanidade. A população da cidade é tão complexa que existem subculturas inteiras e nações organizadas dentro dos limites da cidade. Tentar catalogar cada facção ou tribo tecno-urbana dentro do palácio é impossível. As muralhas defensivas são tão massivas que centenas de milhares de guardas, incluindo regimentos como Lucifer Blacks e Palatine Sentinels, ficam ali permanentemente. Além das muralhas fica a cidade dos peticionários, onde vive e trabalha o quase literal oceano de adeptos burocráticos do Administratum. E esses são só os residentes permanentes. Milhões de peregrinos buscam diariamente a Sagrada Terra para ver o palácio e rezar diante do antigo local de repouso do Imperador. Para muitos a jornada é brutal. A segurança imposta pelo Administratum, Arbiters, Inquisição e Adeptus Custódios torna a sobrevivência incerta e a exploração inevitável. Muitos peregrinos nunca chegam ao palácio, vivendo em órbita baixa ou em outros lugares do sistema solar, esperando a vida inteira por uma chance de simplesmente tocar o solo do berço da humanidade. O que realmente diferencia o palácio de outras cidades colmeias gigantes é a presença de instalações e edifícios tão vitais ao Império que, se destruídos, a própria humanidade poderia ruir, como o Astronoma Astronomicano. O gigantesco farol psíquico que guia as naves imperiais pelo Warp ocupa uma quantidade enorme de espaço. O santuário interno do Imperador e seu conhecimento seguem protegidos pelo imenso portão da eternidade, guardado por titãs e vigiado pelos defensores mais seletos do Império. No coração de tudo isso está a Sala do Trono, um lugar de contradições extremas. Aqui está o Imperador, tanto vivo quanto morto, preso ao Trono Dourado, que é possivelmente a máquina mais poderosa já criada pela humanidade, mas que funciona ao custo do sacrifício de milhares de psíquicos por dia. Até mesmo estar neste santuário pode mudar a vida de uma pessoa, pois a presença do próprio Imperador é uma força psíquica tão extraordinária que até os custódios têm dificuldade em suportá-la. Ciência e misticismo unidos de um jeito que o Imperador odiaria ver. Dessa forma, o Palácio Imperial é muito parecido com uma versão em menor escala do próprio Império. Imenso, sagrado, opressor e infinitamente complexo. Um bastião contra os inimigos da humanidade e uma metrópole viva onde fé, política e guerra colidem em todos os níveis. Diferente da maioria das cidades colmeia, que crescem verticalmente em torres compactas fáceis de controlar pelo Império, Varanganchua se espalha por continentes inteiros. Essa expansão horizontal é o motivo pelo qual o lugar é quase impossível de policiar. Simplesmente há território demais, pessoas demais e fiscalização insuficiente. Varanganchua está localizada no mundo de Electo e abriga bilhões e bilhões de pessoas, dividida em 6 distritos enormes, cada um subdividido em dezenas de subdistritos, como se fossem estados e países inteiros, tudo dentro dos limites de uma única cidade. Aqui a vida é marcada pela pobreza, falta de comida, violência de gangues e agitação civil frequentes. Essa ordem é mantida por arbits e agentes locais, Força de Defesa Planetária de Electo e até pelo Militarum. Regimentos criados especificamente para a repressão urbana brutal, todos amplamente espalhados pelos 6 distritos. Um desses distritos é o Dredge, uma zona comercial sem lei onde a sobrevivência depende de sucata e reaproveitamento. Muitas vidas giram em torno do desmonte de veículos terrestres ou grandes naves estelares,
tornando o lixo de Varangantua um recurso valioso. Abaixo disso ainda está o Buraco Cinzento, um distrito subterrâneo governado por reinos de mendigos, onde gerações vivem e morrem sem jamais ver a superfície. Outro distrito, Korsk, estava tão tomado pelo crime que só foi estabilizado depois que uma nave controlada por um servitor caiu ali, destruindo uma grande parte da região. O incidente foi ignorado discretamente pelas autoridades, que agiram com rapidez suspeita. O distrito de Tremi é conhecido por ser território do Sindicato do Verme Vermelho, uma das várias organizações criminosas que atuam abertamente na cidade. Em contraste, Jurgaena é um dos poucos distritos onde ainda existe riqueza, mas mesmo nesse distrito mais rico, conseguir realizar qualquer coisa é uma luta. Jurgaena não tem porto espacial próprio, obrigando importações e exportações por cargueiros subsuborbitais lentos e linhas magnéticas. Como uma cidade com bilhões de habitantes fica tão pobre e sem lei? Bem, a resposta para essa pergunta está no sexto e último distrito, que pertence quase inteiramente ao Adeptos Mecânicos. O enclave da Forja Zal'Arkad, chamado Steel Mound, lidera a indústria da cidade no distrito Near Steel. Como um pequeno mundo forja, Steel Mound fabrica armas e máquinas em escala tão grande que a indústria local não teve chance. E como eles são protegidos pelo imenso poder político do Mecânicos, o enclave não pode ser desafiado ou removido, não importa o dano que cause. O restante de Near Steel já foi um vale natural de colinas e montanhas, mas agora está enterrado sob pilhas de detritos industriais e assentamentos alagados. Seu único valor é a água, que a Near Steel exporta em grandes volumes por captadores de chuva, o que impressiona já que muitos subdistritos ficam alagados na estação chuvosa. Eles provavelmente poderiam resolver o problema instalando mais captadores de chuva, mas o que eu sei, estou preso neste arquipélago seco e agradável. É curioso Mecânicos deter grande parte de uma cidade de colmeia sem controlá-la totalmente, mas isso resume bem Varangantua. Um lugar único e estranho, até para o universo de 40k. Nenhuma lista de cidades colmeia estaria completa sem citar a colmeia Primus de Necromunda. Com impressionantes 16 km de altura, ou 10 milhas, a chamada Rei das Colmeias foi o primeiro assentamento do planeta e é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em uma cidade colmeia, o que não é exatamente algo bom. A colmeia Primus é o centro do sistema de cidades colmeia corrupto, brutal e gigante do planeta. É uma grande expansão urbana com estruturas imponentes, áreas industriais e submundos decadentes abrigando milhões, desde aristocratas até membros de gangues. A Colmeia Primus é a joia e o coração sombrio de Necromunda, marcada pelo descaso, guerras de gangues constantes, recrutamento dos Astartes e comércio com não-humanos. Você ouviu direito. Apesar dessa regra rígida contra lidar com alienígenas na maior parte do Império, uma torre inteira da Colmeia Primus é dedicada ao comércio com Xenos sancionados como os Aeldari e Abumanos como os Squats. No topo de outra torre fica a Lança de Dorn, um mosteiro-fortaleza dos Punhos Imperiais que recrutam das gangues criminosas nas áreas inferiores da Colmeia. Voltaremos às gangues em um minuto, mas antes falaremos dos criminosos mais ricos no topo das torres. Desculpe, a anotação diz nobreza, mas em minha defesa, ambos os termos costumam ser intercambiáveis. O terço superior da Colmeia é dominado pelas casas nobres, clãs que governam Necromunda e travam guerras brutais entre si pela supremacia, usando esquemas traiçoeiros, tramas financeiras e às vezes até assassinato. No topo, logo abaixo do mosteiro do capítulo dos Punhos Imperiais, é onde a Casa Helmar governa, uma casa nobre brutal, eficiente e assustadora que conseguiu garantir o controle de Necromunda para si. Isso ocorre porque a Colmeia Primus tem o único espaço-porto do planeta, assegurando à Casa Helmar o monopólio do comércio interplanetário. A lei imperial obriga que compartilhem o espaço-porto com as outras 6 casas nobres, mas ter um único porto comercial é uma das razões da Casa Helmar se manter no topo, literal e figurativamente. Embora as casas nobres da Colmeia Primus sejam imensamente poderosas, sua verdadeira força está nas casas de clãs menores abaixo delas, que os nobres usam para fazer o trabalho sujo de realmente administrar a força de trabalho da Colmeia. Essas casas de clãs cultivam gangues de rua brutais, usando-as para oprimir a população da Colmeia e para minar ou eliminar completamente clãs rivais e grupos criminosos. É por causa dessas gangues que a vida em Necromunda é tão violentamente instável. Você está vivendo normalmente, e de repente gangues da Casa Escher e Goliath destroem um bloco habitacional inteiro por causa de algumas coroas a menos no acordo comercial. Como pode imaginar, essa cultura dos níveis inferiores forma algumas das pessoas mais duras e agressivas do Império, por isso os Punhos Imperiais preferem recrutar das gangues que vagam pela Subcolmeia.
Apesar de serem rápidos em se entregar à boa e velha ultraviolência, as casas em si proíbem estritamente qualquer guerra aberta entre suas forças. Buscar conflito militarizado entre facções humanas vai contra algumas das leis mais severas do Império. Eles liberam violência nas ruas e deixam suas gangues enfrentar agentes palatinos, mas sempre evitam uma guerra em grande escala. Esse autocontrole é a única coisa que impede a Colmeia Primus de se destruir completamente torre por torre. A Colmeia Alcance do Inferno foi um dos primeiros grandes assentamentos de Armageddon, criada para celebrar a chegada da humanidade com a Catedral Templo do Imperador Ascendente em seu centro. O que era um ponto simbólico virou uma das cidades mais famosas da história imperial. Armageddon é um mundo industrial famoso, produzindo grandes quantidades de tanques Leman Russ e transportes blindados de pessoal Quimera. A produção é tão constante que durante invasões, regimentos do Militarum são conhecidos por pegar Chimeras direto da linha de montagem e levá-los diretamente para o combate. Pelos padrões das colmeias, Hell's Reach é um pouco pequena, com apenas algumas dezenas de milhões de habitantes, mas isso se deve principalmente ao papel especializado que ela desempenha na máquina de guerra de Armageddon. É o maior produtor mundial de combustível. Seus enormes estaleiros, redes globais de transporte e infraestrutura de refino fazem dela a espinha dorsal logística de todo o planeta, um recurso crítico em um mundo constantemente em guerra. Alcance do Inferno gira em torno de grandes estruturas funcionais. A maior é a Rodovia do Inferno, uma estrada colossal que corta a cidade como espinha dorsal. Combustível, trabalhadores e material bélico circulam por ela o mais rápido possível, priorizando a indústria da cidade. O coração da colmeia é o templo do Imperador Ascendente, mas os estaleiros, refinaria siderúrgica e porto espacial são a verdadeira força vital de Alcance do Inferno. Tudo isso tem um preço, é claro, e o trabalho constante cobre Alcance do Inferno de poluição, tornando o ambiente já hostil de Armageddon em algo ainda mais severo. Sem contar a atenção dos invasores, foram as invasões de Armageddon que tornaram Alcance do Inferno lendária. Durante a Segunda Guerra, a cidade se viu diretamente no caminho do Senhor da Guerra Orc Ghazghkull Traka, e foi forçada a provar que podia suportar muito mais do que calor, fumaça e aço. Alcance do Inferno foi devastada. A resistência mais intensa veio dos estaleiros, onde trabalhadores comuns usaram ferramentas como armas, e até se soldaram em guindastes para enfrentar os gargantes dos orcs. A resistência foi curta e custosa, mas os trabalhadores dos estaleiros foram lembrados como heróis após a queda da cidade. Vejo que os sindicatos ainda são fortes no 41º milênio. Os orcs lembraram dessa defesa, então a Terceira Guerra trouxe um ataque muito maior a Hell's Reach, exigindo defensores mais fortes. Sob o comando do reclusiarca Grimaldes, cerca de 100 templários negros defenderam a cidade por semanas contra uma maré verde interminável, e em todos os níveis da colmeia, a Legião de Aço de Armageddon e as milícias locais lutaram ao lado deles. Quando as forças submersíveis dos orcs tentaram tomar os estaleiros, a história se repetiu. Os trabalhadores dos estaleiros se levantaram mais uma vez, formando a primeira linha de defesa ao lado dos soldados de assalto da Legião de Aço, ganhando tempo enquanto regimentos inteiros eram reposicionados para segurar a linha. O que estão dando para esses trabalhadores comerem? Anos depois, na temporada de sangue, Alcance do Inferno enfrentou sua maior provação. Após anos de guerra, o retorno do primarca demônio Angron quase destruiu a cidade. Na hora mais sombria, Grimaldes, herói de Alcance do Inferno, retornou e sob seu comando a cidade resistiu. A maioria das cidades colmeia no Império compartilha algumas características básicas: tamanho impossível, bilhões de habitantes e vidas moldadas ou esmagadas por elites nobres distantes. O diferencial da colmeia Tertium é que podemos vê-la por dentro, enquanto o Império tenta purgá-la da corrupção. Só pelo tamanho, Tertium rivaliza com grandes cidades colmeia de mundos como Armageddon, um feito notável para um mundo colmeia menos conhecido. No seu ponto mais largo, a cidade se estende por quase 1.400 km, atinge mais de 140 km de altura e se aprofunda sob a superfície do planeta. Sua população é um raro caldeirão de culturas e espécies pelos padrões do Império. A maioria dos cidadãos são operários de fábricas, mas um número incomumente grande trabalha no Administratum, e cerca de 1% da população é composta por abumanos, bem mais do que em outras colmeias. Tertium também se destaca politicamente. Ao contrário de outras cidades colmeia, onde a vida cívica é suprimida por autoridades ou gangues, aqui os cidadãos se alinham abertamente a casas nobres rivais. Apoiadores da Casa Barquet usam roupas extravagantes e brilhantes, já os leais aos margraves no poder preferem tons discretos de vermelho e marrom. A vida ainda é brutal, afinal,
Essa é uma cidade colmeia, mas a presença de tantos escribas e a lealdade política visível da população dão a Tertium uma identidade distinta. No sombrio futuro distante, porém, se destaca É Perigoso. Tertium já foi a joia de Atoma Prime, uma capital digna dos arquivos imperiais, não apenas mais um número nos registros do Administratum. Isso terminou quando o 6º Regimento Mobiano traiu o Imperador, se voltou contra o Império e abraçou a corrupção de Núcleo. Ao agir assim, condenaram a cidade que deveriam proteger. A corrupção desencadeada pelo 6º Mobiano levou Atoma Prime à beira do colapso. Defensores locais resistem enquanto praga e heresia se espalham pela colmeia. A Inquisição e o Adeptus Arbites assumiram o controle direto da resposta à crise, mas o fim do conflito ainda está distante. Dividir uma entrada entre duas cidades é trapaça, mas é impossível falar da colmeia Cibilis sem mencionar a colmeia Tarsis, pois elas se odeiam profundamente. Ambas dominam o mundo de Scintilla, um planeta localizado no Segmentum Obscuris. Este é, em muitos aspectos, um mundo colmeia clássico. Riqueza extrema sustentada por pobreza, cultos redencionistas ateando incêndios na subcolmeia e tensão constante entre forças dominantes. O que torna Scintilla realmente importante é seu papel político. O planeta serve como capital do setor Calixus, governando uma vasta região do espaço imperial com uma população planetária de aproximadamente 25 bilhões de habitantes espalhados por 3 grandes cidades colmeia e algumas comunidades menores. Mas Cibilis e Tarsis, as duas principais colmeias, dominam o cenário político do planeta. A colmeia Cibilis é a maior e mais poderosa das duas cidades. Lar de bilhões de pessoas, ela serve como capital planetária e abriga a maior parte das instituições políticas, dos sistemas administrativos e da base industrial de Scintilla. Governada por um conselho de elites, Cibilis se considera o centro do mundo e chama seus rivais com desdém de o outro lugar. Essa rival, a colmeia Tarsis, não é menos vasta nem menos perigosa. Lar de bilhões e governada por seu conselho, Tarsis é mais sombria, secreta e muito mais astuta nos negócios. O que a mantém poderosa é o controle. Tarsis domina todo o comércio extraplanetário, o que significa que tudo que Cibilis produz deve, em última instância, passar por Tarsis para ser vendido e taxado. Assim, a autoridade política está em Cibilis, mas o poder econômico é de Tarsis. E a rivalidade não termina aí. Ambas as colmeias deram origem a cidades satélite poderosas, incluindo Ambulon e Gunmetal City, que incorpora elementos das duas culturas e agrega muito valor à economia de Scintilla. O lado negativo desse sucesso é que o planeta gera tanto valor que precisa pagar altos dízimos imperiais, o que dificulta a constante importação de alimentos, já que sua produção não sustenta a população massiva. Quando os suprimentos acabam em Scintilla, a diplomacia logo termina. Se uma colmeia passa fome, não pede ajuda à rival, apenas toma da outra o que precisa. Antes de cair, a colmeia Secundus era o centro cultural de Necromunda. Era raro entre as cidades colmeia um local onde tecnologia perdida, história e arte eram preservadas e exibidas abertamente. Seu valor era tão grande que Lord Helmar posicionou forças inteiras lá para impedir a interferência de casas nobres rivais. A Era Dourada de Secundus terminou no final do 41º milênio, quando um tecno-sacerdote biólogo renegado chamado Homiatius tentou criar um soro capaz de detectar ou neutralizar a infecção dos Gene Stealers. Em vez disso, o experimento deu terrivelmente errado e criou algo muito pior. Os Gene Stealers Maelstrang, uma variante distorcida tão instável e perigosa que se isolaram até mesmo de outros cultos de Gene Stealers e da própria mente coletiva dos Tyranids, que sabiamente tem evitado Necromunda desde então. A infecção se espalhou e a colmeia Secundus foi totalmente tomada pelos cultos Maelstrang, sem que expurgos convencionais a contivessem. A hesitação política e o medo permitiram que a infestação se enraizasse na colmeia até que a contenção não fosse mais possível. Por fim, a situação saiu do controle local. A Inquisição interveio e foi determinado que Necromunda não poderia ser submetida ao Exterminatus, então eles enviaram a guarda. As forças do Militarum lutaram quase uma década na colmeia Secundus, sofrendo apenas baixas. Quando os punhos imperiais chegaram para defender seu mundo de recrutamento, já era tarde, e nem os Astartes conseguiram romper o controle do culto na cidade. No final, o Império escolheu a quarentena. Os punhos imperiais ergueram a muralha de poeira para isolar totalmente a colmeia Secundus, prendendo tudo o que restava vivo lá dentro. Da órbita, o Olho Yves Celine, uma plataforma colossal de armas, despejou poder de fogo devastador no núcleo da colmeia.
Raios de energia, ogivas pesadas e armas gravitacionais reduziram a colmeia Secundus a uma cratera arruinada. Contra todas as probabilidades, o culto Maelstrang ainda existe, por isso Secundus está na lista, já que tecnicamente segue ocupada. Ao menos a população está dentro da Muralha de Poeira, provavelmente. Skalix é outra colossal cidade colmeia em Terra Sagrada. Embora tecnicamente não chegue nem perto da escala do Palácio Imperial, Skalix é única em seu propósito, sendo o coração industrial do mundo natal da humanidade, com capacidades de produção que em certos campos rivalizam até mesmo com as de Marte. Após a heresia de Horus, o sacerdócio marciano jurou ajudar a reconstruir Terra. Ao fazer isso, eles ocuparam Skalix e a transformaram em um vasto complexo de Manufactorum, mantendo-o sob seu controle até hoje. Não se sabe se o Administratum ou o Conselho de Terra aprovou isso, ou se o Mechanicum está explorando uma brecha para permanecer no mundo do trono. O que está claro é que Skalix permaneceu sob o controle do Mechanicum pelos últimos 10.000 anos, tornando-se um dos maiores e mais importantes polos industriais do planeta. Em teoria, Skalix deveria estar sob a autoridade do Administratum, mas na prática tornou-se o reino pessoal do fabricador. Geral de Marte, ou seja, diferente da maioria dos locais na Terra protegidos por regimentos do Militarum, irmãs de batalha ou adeptos custodes, Skalix é defendida por Skitarii, legiões, titãs e auxilia Myrmidon. Como em qualquer outra cidade colmeia, Skalix está cheia de trabalhadores e gangues, embora com um toque mais marciano. Não há muitos dados concretos, mas o interessante dessa cidade é o motivo de permanecer sob o controle do Mecânicos. Ela serve essencialmente como suporte técnico de terra. Por milênios, o Fabricador Geral de Marte teve a responsabilidade de manter o próprio Trono Dourado. A máquina que mantém o Grande E vivo é antiga e alienígena, então sem o Mecânicos ela não duraria muito. Muito recurso e esforço são investidos em sua manutenção, adiando, mas sem resolver o problema. Nos últimos séculos, até o Mecânicos passou a reconhecer uma verdade desconfortável: o Trono Dourado está falhando. As estimativas variam muito, de décadas a alguns séculos, mas a direção é clara. Cada reparo ganha menos tempo do que o anterior. Resta ver se os adeptos de Skalix conseguem consertar o aparelho ou só adiam o inevitável. Por ora, ele segue cumprindo seu propósito. O Império frequentemente renomeia cidades ou mundos inteiros em homenagem a seus maiores heróis. Quando o Imperador encontrou o Primarca Horus Lupercal em Catônia, a principal cidade colmeia foi renomeada Portão de Lupercal durante uma grande reconstrução. Catônia já foi um mundo de mineração, e suas colmeias cavaram tão profundamente no planeta que suas vastas redes de túneis eram simplesmente conhecidas como o subterrâneo. Ao longo dos séculos, esses recursos se esgotaram, e restou uma sociedade brutal de gangues que lutavam nos túneis, marcadas pela escassez e violência constante. Horus percebeu que, embora Catônia não pudesse mais dar riqueza ao Império, ainda poderia oferecer algo diferente. Soldados, suas cidades colmeia foram reconstruídas para mudar o foco da mineração para a atividade militar, e o Portão de Lupercal se tornou a maior delas, um símbolo de lealdade, força e da glória do filho favorito do Imperador. Todos sabemos como isso terminou. Após Horus se rebelar contra o Império, Rogal Dorn ordenou a invasão de Catônia. A população foi subjugada e o Portão de Lupercal renomeado intencionalmente para Portão do Traidor. A ocupação pelos punhos imperiais foi feita tanto como punição quanto como advertência, e seu comandante, Evander Vandergarius, abertamente se autodenominou o Tirano de Catônia. Era o mundo do Senhor da Guerra, e ele não se submeteu em silêncio. Os gangsters de Catônia, mestres na Guerra de Túneis, foram recrutados pelos punhos imperiais, mas os que escaparam se uniram aos legionários sobreviventes dos Filhos de Horus e recuaram para o subsolo. De lá, sabotaram infraestrutura e defesas, usando os sistemas da colmeia contra os ocupantes. Eles chegaram a tentar sobrecarregar os reatores do Portão do Traidor para destruir a cidade, preferindo isso a deixá-la como troféu da vitória imperial. Eles fracassaram, mas evitaram que os lealistas firmassem uma base no planeta. Catônia enfrentaria combates brutais durante toda a heresia. Apesar de ser uma rocha estéril, o mundo foi remodelado para algo maior. Como Terra, tinha placas orbitais e grande infraestrutura, indicando que o Portão de Lupercal virava algo além de uma simples colmeia. Se a heresia de Horus não ocorresse, o Portão de Lupercal poderia ser um palácio rivalizando com o de Terra Sagrada. Em vez disso, ele permanece como um monumento à traição, punição e a um futuro que foi destruído pelos deuses cruéis do caos. A colmeia Hades nunca foi a cidade mais prestigiada de Armageddon, por isso, durante a Segunda Guerra por Armageddon, virou um depósito de erros políticos.
O comissário Sebastian Jarrick foi exilado lá pelo Supremo Sr. Hermann von Strabe por agir pelas costas dele e avisar o Império sobre a invasão Orc que se aproximava, uma decisão que quase condenou o planeta. Enviar o maior especialista em combate contra orcs da equipe para uma colmeia isolada, longe dos principais combates, permitiu que quase todo o planeta caísse para a Maré Verde antes que ela chegasse a Hades, onde o veterano pôde finalmente mostrar seu valor. A colmeia Hades era uma cidade que Jarrick podia defender. Não temos nenhum mapa do lugar, mas parece que Hades foi construída de forma muito parecida com Hell's Reach em termos de disposição geral. Com muralhas defensivas e setores industriais produzindo tanques e armas, era um labirinto de prédios muito defensável. Mesmo em desvantagem numérica, Jarrick contrariou todas as táticas de Gaskell. Os orcs atacavam a muralha, e a Legião de Aço de Armageddon os repelia, às vezes lutando pelo mesmo trecho uma dúzia de vezes em um único dia. Quando o comando dos orcs invadiram a colmeia pela vasta rede de canos e túneis de manutenção, Jarrick fez da cidade sua arma. As equipes que mantiveram esses túneis receberam ordens para desabar passagens, armar armadilhas e caçar comandos no subsolo. Com estimulantes de combate e armas curtas, lutaram contra os orcs no escuro, tornando essa a segunda cidade defendida por seus trabalhadores municipais na guerra. Seja lá o que colocaram na água de Armageddon, valeu a pena, porque em poucos dias, nenhum comando restou vivo. A lenda de Jarrick só cresceu depois disso. Após perder a mão em batalha, ele matou um líder orc, pegou sua garra de energia e a usou pelo resto da guerra. Apesar de Gaskell ter vencido Jarrick pessoalmente depois, a campanha terminou com uma difícil vitória imperial. Quando os orcs voltaram décadas depois, Jarrick já sabia o que esperar. Ele sabia que agora, Gaskell não repetiria o erro de se prender a uma cidade teimosa, cheia de engenheiros de saneamento turbinados. Após dominarem os céus, os orcs começaram a lançar asteroides contra a colmeia Hades, bombardeando-a da órbita. Já marcada pela Primeira Guerra, a colmeia foi quase completamente destruída. Milhares de refugiados se abrigaram nas ruínas até as forças imperiais ocuparem o restante. Como havia soldados humanos, os orcs atacaram as ruínas da colmeia Hades, e os combates seguiram pela região. Das montanhas Diablo e desertos de cinzas aos manufatórios destruídos e campos de refugiados. O Império venceu a Terceira Guerra, mas a colmeia Hades nunca se recuperou de verdade. E em uma reviravolta amarga após a morte de Jarrick, a cidade que havia desafiado Gaskell seria completamente apagada durante a Temporada de Sangue, destruída por Angron e seus devoradores de mundos. As cidades do Império são alguns dos lugares mais horríveis para se viver. Claro, são triunfos da engenharia, mas dificilmente parece valer a pena, considerando a quantidade de sofrimento contida em suas paredes. Será que existe alguma cidade que deixamos de fora que seria melhor para se viver? Você acha que uma cidade alienígena pode ser uma opção melhor para você chamar de lar? Conte pra gente nos comentários abaixo. Se quiser ir além, pode considerar se juntar ao escritório do More Lore. Iniciados apoiam nossas obras, irmãos de batalha têm acesso antecipado ao material e mestres de capítulo têm seus nomes no topo dos vídeos. Mas mesmo que entrar não seja uma opção, um like e uma inscrição ainda acrescentam mais um tijolo à grande e brilhante cidade do More Lore.